Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, hoje a gente vai fazer uma aula de resolução de questões. Questões sobre conjuntos de números racionais, irracionais e reais. Então aqui primeiro, copie no caderno e indique se cada um desses números é irracional ou racional. Então o primeiro número, você percebe 0,01. Esse número aqui é um número decimal finito. Ele tem um fim, né? E todo número decimal finito é um número racional. Então aqui a gente tem um número racional. Então, ele é o conjunto dos racionais. Na letra C, né, é o número 0,01 com esse tracinho em cima. Esse tracinho em cima está indicando o quê? Que esse número é um número decimal periódico. E a periodicidade, que se repete, é 0,1. Todo número decimal periódico também é número racional. Tá certo? E aqui, letra B, 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa! Não tem aqui para gente uma periodicidade. E esse número é infinito. Um número decimal infinito e não periódico. É um número irracional. Número irracional. Tá certo? Então, racional, racional e irracional. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura 3,10, 3,021, 3,96, 2,96, 2,099 e 3,07. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de qual? Eu quero escolher uma lente que tem espessura mais próxima de 3 milímetros, né? Então, qual desses números está mais próximo de 3? Então, vamos lá. A gente tem os números aqui que estão mais distantes de 3, né? Como, por exemplo, o número 3,10. Esse número está um pouco distante de 3. Por quê? Porque eu tenho 10 décimos que estão diferenciando esse número do 3. Em comparação, por exemplo, com o número 3,021. Esse número aqui, ó, tem, após o 3, eu tenho 21 centésimos, que é muito menor do que décimos. Então, esse número 3,021 já é um número mais próximo do que 3,10. Não pode ser o número indicado. E o número 3,07? Opa, esse número 3,07 ele é maior do que 3,021. Então, ele também não pode ser um número indicado, né? Porque o 3,021 já é um número bem próximo de 3, do que 3, né? Então, esses números que são maiores do que ele já não podem ser indicados. O número 2,099 parece um número próximo de 3, né? Parece, né? Se você fizer a diferença aqui, quanto é que daria essa diferença? Se a gente pega aqui a calculadora e faz a conta, para observar a diferença de 2,099 para 3. Então, aqui, ó, fazendo 3 menos 2,099, isso dá 0,901. Isso dá um número muito grande. Então, esse número 2,099 também não pode ser o número indicado para a gente. Então, a gente já ignora ele também. E o número 2,96? Esse também vai dar uma diferença grande, né? Se eu fizer aqui a conta, ó, se eu fizer aqui a continha, 3 menos 2,96, isso dá 0,04. Enquanto que aqui, ó, o 3,021, a diferença vai ser 0,02. 0,02. Enquanto o outro a gente tem uma diferença de 0,04. Então, o número indicado é o número 3,21, que é a letra C, é a resposta correta.
Em nossos trabalhos com matemática, mantemos contato permanente com o conjunto dos números reais, que possui como subconjuntos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. O conjunto dos números reais também pode ser indicado por... Na aula eu falei que o conjunto dos números reais ele é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Por quê? Porque os naturais o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Tem número natural que é inteiro. O conjunto dos inteiros está dentro dos racionais. Tem número inteiro que é racional. Só que nenhum número é racional e irracional ao mesmo tempo. Então, a união desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais. Então, a resposta final é a letra D. A união Q, união I. Terceiro, ordenando os números racionais, obtemos. Bom, para a gente ordenar frações, a gente tem que ter o mesmo numerador ou denominador. Aqui está mais fácil a gente encontrar o mesmo numerador. Por quê? Por exemplo, a fração P ela é 13 por 24. Ok, não vou mexer nela não. A fração Q ela é 2 terços. Só que se eu multiplicar o 3 por 8 e o 2 por 8, a gente vai obter 16 sobre 24. Mesmo denominador, perceba, mesmo denominador. Vamos agora para a fração R. A fração R ela é 5 por 8. Se eu multiplicar o 8 por 3 e o 5 por 3, a gente vai obter 15 por 24. Também, ó, mesmo denominador. E aí, como é que a gente classifica? Qual a fração maior? Quem é maior que quem? Se eu tenho três frações que elas têm o mesmo denominador, a fração maior vai ser aquela que tiver maior numerador. Então, o que é que tem maior numerador? O Q. Então, o Q vai ser maior. Quem é que tem o segundo maior numerador? O R. Que, por sua vez, vai ser maior do que o P. Então, essa é a expressão. Ou, se preferir, P menor do que R, menor do que Q. Também são duas opções, né? Então, aqui a gente vai ver, ó, como resposta, P menor do que R, menor do que Q, letra A. Questão 4. Observe esses números. Entre esses números, escreva no caderno quais são números naturais. Quem é natural aí? Ora, aqui natural a gente tem o 0 e o 8, natural. Né? Cada um vai representar por uma corzinha aqui para identificar. Então, natural eu vou representar por vermelho. Natural a gente tem ó, 0 e 8. Inteiro, vou representar por preto. Inteiro, a gente tem o 0 também, o 8 e o menos 4 aqui. Racional. Quem é racional? Novamente, o 8, o 0 é racional, o menos 4, 1 terço, 0,8 com tracinho em cima é racional, 4,86 é racional, e esse número também é racional. E irracional? Quem é irracional aqui? Representado por verde. A gente tem o π, que é a letrinha grega importante, aproximadamente 3,14, e a raiz de 6 também é racional, porque perceba, 6 é igual a 2 vezes 3. E eu disse a vocês que quando a gente tem a raiz de número inteiro não, raiz de número primo é sempre um número irracional. A raiz de 2 é irracional e a raiz de 3 também é irracional. Logo, a raiz de 2 vezes 3, o produto desses dois números, também é racional. Raiz de 2 vezes 3 é igual a raiz de 6. Então, a raiz de 6 é irracional. E a resposta é essa aí, tá? Está indicada aqui com o círculozinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje, referente aí a essas questões sobre números, conjuntos